Quero saudar a todos os amados irmãos nessa tarde com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um motivo de grande alegria estar aqui nessa tarde para poder ministrar a palavra de Deus. E eu quero iniciar com uma oração, onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Senhor meu Deus, eterno Pai, estamos aqui nessa tarde para poder, Pai amado, ouvir a Tua voz mediante a Tua palavra, mediante, Pai amado, a revelação que o Senhor tem dado aos homens, que é as Tuas Escrituras. Senhor meu Deus amado, eu quero te rogar por graça, por misericórdia. Não merecemos estar aqui, Pai amado, mas as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu quero te agradecer, Deus amado, pela vida de cada pessoa que nessa tarde está assistindo, que está escutando essa transmissão. Que o Senhor possa falar aos corações de cada um, Pai amado. Que o Senhor possa reanimar aqueles que estão aflitos, Pai amado. Que o Senhor possa dar ânimo àqueles que estão desanimados. E que o Senhor possa trazer salvação, Pai amado, para aqueles que estão perdidos neste mundo. E é isso que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Como eu já tenho falado, é um motivo de grande alegria estar nessa tarde na rádio do Irmão Bolívar, na programação Estação Gospel. É um motivo de grande alegria para poder aqui ministrar essa palavra tão poderosa, né? A palavra de Deus. Quero mandar um abraço para todos os amados irmãos do Alto da Boa Vista 2 que estão assistindo. Quero mandar um abraço para minha família também que está assistindo, meu pai, Josiel, o dirigente ali da congregação do Alto da Boa Vista 2. E antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de falar um pouco, né, como o irmão Bolívar tem comentado, que eu tenho um chamado missionário, né? Deus me chamou quando eu era apenas uma criança, Ele colocou esse fogo por missões em meu coração. E de lá para cá Ele tem confirmado esse chamado, esse propósito na minha vida. E este ano estou com o desafio de fazer a escola missionária chamada Enigre, ali da Missão Ceifa, do campo de Pacajus, né? Com o presidente, o pastor Eliakim Rodrigues. E é um motivo de grande alegria estar fazendo aquela escola. Serão 10 meses de muita experiência com a obra missionária, 10 meses aprendendo para poder implantar igrejas, que esse é o intuito daquela escola, implantação de igrejas. Mas como todos nós sabemos, missões não se faz sozinho. Tem aqueles que vão, que têm a disponibilidade de ir, que era para todos ir, mas infelizmente muitos não vão. Tem aqueles que contribuem ofertando e tem aqueles que oram. E durante esses 10 meses eu vou ter cursos mensais ali naquela escola. E desde já eu quero pedir aos amados irmãos que estão escutando, vocês que sentirem de Deus, sentir no coração de abençoar essa obra missionária, que você possa procurar entrar em contato com o irmão Bolívar aqui, ou então podem me procurar no Instagram, Josiel Filho. Vocês também podem me procurar lá na minha congregação, o Alto da Boa Vista 2, que fica ali nas Queimadas, no Horizonte, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. E sem perca de tempo, que é o mais importante nessa tarde, vamos ministrar a palavra de Deus. Quero trazer a palavra no livro de Atos, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, que a palavra vai nos dizer o seguinte: desde já eu quero pedir aos amados irmãos, vocês que estão nas suas casas, vocês que estão onde você estiver, se tiver alguém que não é crente, que você possa convidar ele para assistir essa ministração, pois eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração e para ele também, amém? Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que eles dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Se encontramos diante de uma passagem bastante conhecida,
pelos amados irmãos, pois muitas pessoas já têm pregado sobre esse texto, mas eu creio que o mesmo Deus que usou eles também é o mesmo Deus que irá me usar para você nessa tarde. Neste texto podemos observar logamente no primeiro versículo que a palavra de Deus diz que Pedro e João eles subiram juntos. E o primeiro ensinamento que eu quero trazer nessa tarde é para vocês que são da igreja, vocês que são cristãos. Se você for observar nos evangelhos, você vai ver com frequência Pedro e João estando juntos. Você vai ver que eles eram sócios no negócio da pesca. Isso está registrado no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 10. Você também vai observar que eles prepararam a última Páscoa dos judeus para Jesus. Isso está registrado no livro de Lucas, no capítulo 22 e no versículo 8. Você também vai observar que eles correram para o sepulcro na manhã do primeiro domingo de Páscoa. Isso está registrado no livro de João, no capítulo 20, no versículo 3 e 4. Então, por que eu quero trazer isso para vocês? Porque existem muitos irmãos hoje em dia nas igrejas que não têm uma vida de comunhão, brigam por cargos na igreja, brigam porque querem ser melhor do que o outro, brigam e discutem, têm desavenças para quem é o mais amado pelo pastor, para aquele que tem mais oportunidade. Mas o importante que você entenda nessa tarde é que o cristianismo não se trata de você, o cristianismo se trata de Jesus Cristo e da soberania de Deus. O cristianismo não se trata de você aparecer para cantar, para pregar, para se amostrar. O cristianismo se trata daquele que é o alfa e daquele que é o ômega. Porque no livro de João, no capítulo 3, no versículo 30, lá vai estar escrito: porque que ele cresça e que eu diminua. Então eu quero trazer esse ensinamento para vocês. Não briguem por coisas vãs aos olhos humanos, porque tem muita pessoa que está brigando tanto por cargos na igreja que estão perdendo os seus lugares nas mansões celestiais. E você vai observar que Pedro e João eles subiram juntos para orar. E uma vez que viviam na plenitude do Espírito Santo, os discípulos deixaram de competir por grandeza e finalmente passaram a trabalhar juntos com afinco para edificar a igreja. Se você for observar no livro de Salmos, no capítulo 133, no versículo 1, lá vai estar escrito: ó, quão bom e quão suave é que os amados irmãos habitem em união. Então que vocês possam passar a estar unidos na perseverança, orando, juntamente estudando as Escrituras, para juntos se edificarem e juntos ganharem almas para o reino de Deus. Amém? Continuando o texto, no versículo 2 em diante vai dizer: e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que eles dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Se você for observar, naquele templo onde tinha a porta formosa, não existia só uma porta, mas havia 9 portas. Então existia 9 acessos para se entrar no templo. Mas Pedro ele foi unicamente na porta formosa, justamente onde o coxo, o mendigo, estava sentado ali pedindo esmolas. Você vai observar que isso é uma evidência do mistério do Espírito Santo agindo através do apóstolo Pedro, porque ali existia várias pessoas, existia vários acessos para entrar no templo, existia vários e milhares de pessoas ali, rodando ali, circulando por aquele templo, mas Pedro foi especificamente na porta onde o coxo estava. Se você também for observar, você vai ver que a porta formosa, ela era feita de bronze de Corinto e parecia de ouro. Então, ali era um excelente lugar para um mendigo pedir esmolas, para um mendigo estar ali pedindo ajuda financeira para aquelas pessoas que entravam e saíam no templo. Então não existia somente um mendigo, mas existia várias pessoas ali necessitadas. E o que eu quero trazer para você nessa tarde, nesses versículos, é que Pedro ele foi justamente
naquele mendigo na Porta Formosa. Talvez você se encontra em uma situação de aflição, talvez você se encontra em uma situação desesperadora, e você talvez acha que Deus não está te vendo, talvez você ache que Deus não está escutando a sua oração, talvez você ache que Deus não está escutando o seu clamor, mas nessa tarde eu quero te dizer que Deus, ele está te vendo, porque ainda que você estivesse no mais profundo mar, Deus lá estará. Se você estiver no mais alto da montanha, lá Deus também vai estar, porque Deus, ele vê tudo e nada se encobre diante dos olhos de Deus, porque ele vê tanto no oculto como no não oculto. Então eu quero te dizer nessa tarde que Deus, ele está te vendo. Não importa a sua situação, não importa o que você tem feito, Deus, ele vai olhar com um olhar de misericórdia se você se arrepender de seus erros. Assim como Deus marcou um encontro com o apóstolo Paulo no capítulo 9 de Atos, Deus também marcou um encontro nessa tarde para com você, para te dizer que Jesus Cristo é a solução dos seus problemas, que Jesus Cristo, ele é a salvação para a tua alma. E se você for continuar observando no texto, no versículo 6, a palavra de Deus diz: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Você vai observar que os discípulos, eles não tinham financeiramente uma boa renda, eles não tinham dinheiro nos bolsos para oferecer aquele mendigo, mas o que eles tinham, eles deram ao mendigo, que era a salvação, que era Jesus Cristo de Nazaré. A maior necessidade daquele mendigo não era uma ajuda financeira, não. A maior necessidade daquele mendigo era a salvação para a sua alma, era uma cura física. E talvez nessa tarde você está aqui assistindo essa live, você está aqui assistindo essa transmissão dessa rádio, e eu não sei o que você tem enfrentado durante esses anos, porque nós estamos vivendo em um tempo de calamidade, onde muitas pessoas estão morrendo, onde muitas pessoas não têm o que comer, estão passando fome, onde outras pessoas não têm um dinheiro para poder se estabilizar em um hospital, pois está muito doente. Mas nessa tarde eu vim te oferecer aquilo que é mais necessário para você, que não é uma ajuda financeira, que não é outra coisa a não ser a salvação para a tua alma, porque no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O coxo, ele era o homem aqui, ele era coxo desde nascença, e da mesma forma nós também temos uma deficiência desde que nós nascemos. Nós nascemos sem poder andar agradavelmente aos olhos de Deus, porque Adão pecou e essa deficiência do pecado passou para todos os homens. Então nós nascemos no pecado, nós vivemos em uma vida de pecado. Mas mediante o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, nós podemos se reconciliar com Deus, nós podemos se livrar dessa deficiência, nós podemos ser curados, porque Ele carregou as nossas feridas e por suas pisaduras nós fomos sarados. No livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, vai estar escrito dizendo que Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu numa cruz enquanto nós ainda éramos pecadores, enquanto nós estávamos no pecado. Então nessa tarde eu quero te oferecer Jesus Cristo. Eu não vim aqui te oferecer dinheiro, não vim aqui te oferecer hospital, eu não vim aqui te oferecer nada que você aos seus olhos precisa. O que eu vim te oferecer é aquilo que a sua alma precisa, aquilo que você não consegue ver com os olhos carnais, mas espiritualmente a sua alma está necessitando de uma salvação, e esta salvação só é alcançada por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você vai observar no versículo 6 que Pedro, ele exalta o nome de Jesus Cristo. Você vai ver que Pedro, ele mostra a soberania e o poder do nome de Jesus Cristo. No livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, Jesus vai dizer que a Ele é dado toda a autoridade, todo o poder, tanto nos céus como na terra. No livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, vai dizer que o nome de Jesus Cristo está sobre todos. Não há outro nome maior do que Jesus Cristo. E nessa tarde eu estou te oferecendo Jesus Cristo de Nazaré. E quando Ele entra em uma casa, quando Ele entra em uma vida, Ele restaura, Ele dá vida, Ele liberta, Ele cura e Ele traz a salvação para a tua alma.
Nós se encontramos distantes de Deus. Nós se encontramos em pecados. Nós se encontramos bastardos. Mas quando nós entendemos que nós precisamos de Jesus Cristo, Ele nos torna filhos. E Ele, no livro de Romanos, vai dizer que nós podemos se achegar a Deus e chamar Ele de Abba, Pai. Ele passa a ser nosso Pai. E nessa tarde eu quero te oferecer um Pai. Eu quero te oferecer a você que está aflito, você que está no mundo onde você busca felicidade nas festas, onde você busca felicidade na prostituição, onde você busca felicidade em drogas, onde você busca felicidade no álcool. Mas isso é tudo passageiro e você precisa olhar para aquilo que é eterno. E a única coisa que é eterna que nós possamos ter é a salvação em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer que nós não devemos atentar os nossos olhos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras. Então tudo isso que o mundo te oferece é passageiro, mas aquilo que o Deus Todo-Poderoso te oferece, aquilo que eu te ofereço nessa tarde é algo eterno, que nem o ouro pode ser corrompido, que nem a prata dele pode ser corrompida, porque é lá nas mansões celestiais e lá o pecado não habita, lá não tem choro, lá não tem morte, lá não tem ranger de dente, mas lá tem a vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa tarde eu quero te oferecer Jesus Cristo, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder para matar e para curar, aquele que fere, que cura, que mata, que dá a vida, aquele que é o primeiro, que é o último, aquele que fez os céus, aquele que fez a terra. Ele está aqui te chamando nessa tarde. Assim como no livro de Mateus, no capítulo 4, Jesus chama Pedro e seu irmão para ser seus discípulos, da mesma forma, Jesus Cristo ele está te chamando. Jesus quer te transformar em pescadores de homens, porque a mesma graça que me alcançou, eu também compartilho para com vocês. É isso que Jesus quer. Ele quer te dar a vida para que você também possa compartilhar dessa vida para com outras pessoas que estão presas no pecado. E continuando aqui o texto, no versículo 7 e versículo 8 vai dizer: E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou com eles até o templo, entrando, e saltando e louvando a Deus. Se você for observar, o mendigo, o coxo, ele começa a saltitar de alegria. Ele parecia uma criança. Uma criança, quando ela está feliz, ela pula, ela gira, ela grita e ela não se importa com aquilo que as pessoas vão dizer. Ela não se importa com aquilo que as pessoas vão falar dela. Já um adulto, ele não faz isso. Ele não pula, ele não gira no meio da rua porque ele tem medo do que as pessoas vão falar. Mas esse coxo, quando ele foi curado, quando ele encontrou a salvação, ele saltitou de alegria, se transformando como uma criança. Porque no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 2 e 3, Jesus vai dizer para os discípulos que aquele que quiser herdar o reino dos céus tem que ser como uma criança. Então, a partir do momento, meu amigo e minha amiga, que você se encontra com Jesus, você passa a ter um coração puro como uma criança. Você passa a ser como uma criança feliz, estável, sem mágoa, sem rancor, porque você foi alcançado pela graça de Jesus Cristo. E você, talvez nessa tarde, você que está entendendo essa palavra, talvez você já tenha tido tantas oportunidades para se render a Jesus Cristo e você não se rendeu devido às suas amizades, devido às pessoas com quem você anda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no versículo 1, vai dizer que Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. A verdadeira amizade que você pode ter, ela te conduz a orar, ela te conduz a ler a palavra, ela te influencia a estar na casa de Deus, ela te influencia a buscar as coisas de Deus. Esses teus amigos e tuas amigas que pecam contigo, que estão junto na hora do pecado, que te levam para pecar, que te levam para festas, que te levam para coisas que desagradam a Deus, eles não são teus amigos de verdade. Então se abstenha deles. Porque como a palavra de Deus diz, é melhor arrancar um olho e entrar no reino dos céus sem uma parte do membro, sem um membro do corpo, do que você entrar com todo o corpo no inferno. Então se abstenha deles.
Venha para Jesus. Nessa tarde eu te convido, venha para Jesus. Jesus Cristo, ele é a solução para todo o problema da sua vida. Eu não estou dizendo que o cristianismo é fácil. Não estou dizendo aqui que se você aceitar Jesus, se você confessar Jesus, que você vai ter uma vida abundante, cheia de dinheiro, cheia de coisas materiais. Não, porque é difícil. Você precisa trabalhar para ter dinheiro. O cristianismo ele não se trata disso. O cristianismo se trata da salvação da alma. É difícil porque você precisa renunciar a si mesmo. Jesus disse que todo aquele que quer vir após mim tem que negar-se a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e o seguir. Então não é fácil, mas aquele que reconheceu isso, aquele que passou a dar a sua vida para Jesus Cristo, que entregou a sua vida para Jesus Cristo, ele entende, ele acredita na palavra de Deus, porque Jesus não nos disse que nós estaríamos ausentes das tribulações, mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No livro de Mateus, Jesus vai dizer que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, quando você entende isso, você não tem medo. Pode faltar o que for na sua mesa, mas você entende o que Jesus Cristo disse no capítulo 4 de Mateus, quando ele disse, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode estar passando pelo que for, mas aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele entende a palavra de Deus quando Deus fala através do profeta Isaías no capítulo 43, no versículo 2, quando Deus diz que se passares pelas águas eu estarei contigo, e se passares pelos rios eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. O discípulo de Jesus, ele entende isso e ele vai confiante, porque no livro de Coríntios, eu vou ler aqui para você, no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 8 em diante, vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, somos perplexos, mas não desanimados, somos perseguidos, mas não desamparados, somos abatidos, mas não destruídos. No versículo 16 ele continua: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então é isso que eu quero te oferecer nessa tarde. É algo eterno. Você vai sofrer aqui nessa terra por amor a Jesus. Porque no livro de Filipenses vai dizer que a nós não foi concedido somente crer em Jesus Cristo, mas também padecer por Ele. Então você vai sofrer, mas você vai ter um gozo eterno de glória lá no céu, juntamente com Jesus Cristo. E é essa palavra que eu quero trazer para você. Talvez você se pergunte o porquê que nós entregaria a nossa vida por amor a Jesus Cristo, porque Ele entregou a sua vida por nós. A palavra de Deus diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré é o único que pode te libertar desse vício. É o único que pode te curar. É o único que pode te dar salvação. E nessa tarde eu quero te oferecer isso, porque no alto daquela cruz, Jesus Cristo, com os braços abertos, ele olhou para os céus e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazes. Jesus Cristo te perdoou dos teus pecados. Jesus Cristo nos perdoou e Ele vai nos perdoar se nós se arrepender. Jesus pregando, Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo está voltando e você não pode perder tempo. Porque no livro de Tiago vai dizer que nós somos como uma neblina. Nós estamos aqui, mas ligeiramente nós pode se dissipar. O tempo está correndo. Os dias são maus e nós não podemos perder o nosso tempo. E coisa ruim é cair na mão do Deus vivo. É horrendo. Hebreus vai falar isso. Coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Não deixe para o amanhã, porque a palavra de Deus diz que ao homem é concedido morrer só uma vez. Então não deixe para amanhã. Venha a Jesus hoje. Venha para a salvação hoje. Porque Ele quer te dar a vida. E vida abundante. Vida eterna. E essa é a palavra que eu quero trazer para você nesta tarde. E desde já eu quero orar pela vida de vocês. E vocês que entenderam essa palavra, que talvez querem se reconciliar com Deus, que talvez pecaram e estão angustiados e querem o perdão de Deus,
Feche os seus olhos nessa tarde e peça perdão a Deus, que Ele vai te perdoar. Porque Jesus disse, Deus diz através do livro de João, Deus vai dizer que: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, lembrai-vos que há um advogado por vós. Então, se você pecou, mas você se arrependeu, então ore juntamente comigo e Deus vai te perdoar. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez, Pai amado, levantando as nossas vozes em clamor a Ti, para te pedir perdão, para te pedir, Pai amado, misericórdia por nossas vidas. Pai amado, nós não merecemos, Pai amado, o que nós merecemos mesmo é cair no inferno, mas pela Tua misericórdia e pela Tua graça nós podemos alcançar o céu por meio da fé em Jesus Cristo. E eu quero te pedir, Pai amado, por cada pessoa que está assistindo essa transmissão, que o Senhor possa encontrar essas pessoas e tocar com o toque do Espírito Santo, que o Senhor possa entrar na alma, Pai amado, pois a Tua palavra diz que a Tua palavra ela é afiada mais do que uma espada de 2 gumes, que ela penetra na alma, que ela vai entre as juntas e as medulas. E eu te peço que o Senhor possa entrar no coração de cada pessoa e transformar, que o Senhor possa quebrantar, que o Senhor Espírito Santo possa convencer eles de seus males, de seus pecados, e que eles possam entender que é necessário se render aos Teus pés, Jesus Cristo, que só o Senhor é o nosso Salvador, que só o Senhor pode nos dar a vida eterna. Pai amado, eu te peço por todos aqueles que estão necessitando de uma cura, Pai amado. Pai, eu te peço que o Senhor possa fazer a Tua vontade, Pai amado, e que pela fé deles, Pai amado, que o Senhor possa curar, Pai amado, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Todos aqueles que estão presos em vícios, Pai amado, que o Senhor possa trazer libertação, que o Senhor possa trazer restauração, Pai amado, aqueles que estão com a família, Pai amado, quebrada, com a família, Pai amado, totalmente destruída, que o Senhor possa, Pai amado, restituir, que o Senhor possa trazer a união, que o Senhor possa trazer a paz, que o Senhor possa derramar a Tua unção sobre a vida dos Teus servos, Pai amado. Eu te peço que o Senhor possa ir de encontro, Pai amado, a cada pessoa, Pai amado, e falar aos corações, quebrantar e salvar. E é isso que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém.